tema de hoje, sobre viver. Estamos estudando aqui neste mês de outubro sobre comportamentos humanos, nosso comportamento, nossa vida diária. Sobreviver, segundo o dicionário, é um ato apenas de subsistir, de permanecer vivo, apesar de algo com condições mínimas de vida. O dicionário traduz viver como ter vida, aproveitar a vida, ter melhores condições, viver com mais dignidade, viver com melhores situações e prazeres. Mas se a gente olhar para nós mesmos e começarmos a avaliar as nossas vidas, a uma conclusão a gente chega. A maioria dos problemas que nós temos, nós quem criamos. Por causa de envolvimentos, por causa de TV, por causa de política, por causa de futebol, por causa de religião, por causa de dinheiro, as pessoas discutem, as pessoas se afastam umas das outras, famílias são destruídas, relacionamentos acabam, tudo porque nós temos coisas dentro de nós, faz parte do nosso tipo de comportamento como seres humanos, são frutos de com quem nós vivemos, nossos pais, tios, amigos lá de passado, vizinhos, escola, e isso trouxe para nós uma formação, e se nós não tomarmos cuidados, a gente vai viver nesse automático do que nós aprendemos e nada muda. Tiago capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês, entre nós? Da onde que vem isso? Ele explica: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Versículo 2: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Pausa aí, você fala assim: pastor, mas eu nunca matei ninguém. Talvez com uma arma, mas as suas palavras têm poder de destruir vidas. E muitas vezes os pais acabam destruindo a vida dos filhos, matando a esperança dos filhos por causa das suas palavras, por causa do seu jeito de ser. E amigos e pessoas, elas matam as outras com as suas palavras. Então ele está dizendo o seguinte, versículo 2: vocês cobiçam coisas e não as têm, vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros. Aí você fala assim: poxa, pastor, mas eu nunca adulterei na minha vida. Que as pessoas, quando vê essa palavra adúltero, é o seguinte: o cara traiu a mulher traiu o cara. Então ele adulterou, o casado, né? Casado, quando ele tem outra mulher, outro homem, adulterou. Não, tem gente que adultera combustível, tem gente que adultera nota fiscal, tem gente que adultera relacionamentos. Adúltero tem de monte por aí, não é só pessoa casada que teve outra pessoa. Então, ele explica por que ele usa essa expressão adúlteros. Versículo 4: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou seja, você está traindo a Deus quando você é amigo do mundo. Versículo 5: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Versículo 6: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Versículo 10: humilhem-se diante do Senhor
e ele os exaltará. Versículo 11, ele ainda aconselha, comportamento. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Se vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Versículo 15, ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O que Tiago está dizendo aqui? Gente, aproveita hoje o que é útil, o que é agradável e o que é importante, e deixa o resto para quando der e puder. O problema da maioria das pessoas é que elas, infelizmente, se enfiam em problemas, criam problemas, não mudam o seu jeito de ser, o seu comportamento, não entende, não lê a palavra, não medita na palavra. Muita gente, infelizmente, não lê Bíblia, não gasta tempo com isso. Porque se você gastasse tempo lendo Bíblia, por exemplo, acompanha aqui no telão, Mateus 6, 27, Jesus estava falando sobre a vida. Ele disse assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de vocês pode acrescentar uma hora? Não, hoje eu vou viver até o fim do dia. Você não sabe. A vida é assim, ela passa. E se você ficar muito ligado, ou se você ficar muito no automático, se você viver, como eu já disse aqui, tem gente que vive de passado, tem gente que vive no futuro. O presente está passando, ele não está vivendo nada. Por que vocês se preocupam com roupas? Olha que coisa simples. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? 31, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui tem muita gente que faz confusão. Busque o reino de Deus e todas as coisas. Não, não são todas as coisas. Jesus está falando dessas coisas: comer, beber e vestir. Deus nunca vai deixar você sem comer, sem beber e sem vestir, tá? O resto você tem que trabalhar honestamente e saber administrar. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Versículo 34, portanto, Jesus diz: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, como o Tiago falou: o que guerreia dentro de vocês? O que vocês ficam guerreando, pensando? Não, eu preciso comprar tal coisa. Não, eu preciso fazer tal coisa. Não, eu preciso. Você precisa mesmo? Quais são as prioridades da sua vida? Você sabe administrar a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais? Você está administrando? Você tem tempo? Você está gastando tempo? Você está vivendo hoje? Você está deixando sempre para amanhã, está postergando, não, amanhã, depois de amanhã, não, mês que vem. Não, você pode fazer hoje, tem coisas que você pode fazer hoje. Então, algumas questões, irmãos, tem várias, eu não tenho tempo,
Mas algumas questões ou dicas são muito importantes para a gente viver. Questões sobre a vida, viver uma vida abençoada, uma vida boa, acima dessas circunstâncias que você ou eu ou muitos de nós estão vivendo. A vitória já é nossa, desde que a gente permaneça firme na presença dele. Então, meu irmão, para de sobreviver. Falando sobre viver, viva a vida da melhor forma que você puder hoje, porque amanhã a gente não sabe. Deixa amanhã. Lembra? Deus é atemporal. Deus está fora do tempo. Deus já sabe o que vai acontecer. Deus já escreveu os meus dias e os teus dias. Se você observar a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e cumprir, você vai ter dias abençoados. Lutas, dificuldades, todo mundo passa, mas Deus vai te livrar de todas. Senão a Bíblia seria mentirosa, ela fala sobre isso. Então, segue vivendo hoje. Seja feliz hoje. Ame a Deus hoje. Amém?